É que eu quero começar a minha conversa hoje com a Tamires Pontes, que é designer de moda e também fundadora da Ficolabs. Então eu quero agradecer a Tamires pela presença hoje, mesmo que virtual, aqui no programa Mulher.com. Olá, Tamires, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar nessa tarde com você e com todo mundo que te vê e te escuta. Que delícia! E você está falando conosco de onde? Eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba, e daí eu tô aqui para passar as festas com a minha família, mas eu moro em São Paulo há 8 anos. Olha, você está falando conosco neste momento, então, de João Pessoa? João Pessoa. Você sabe que meu filho ou todos os amigos que já foram para aí dizem assim: nossa, mas o povo de João Pessoa é lindo demais, um povo muito educado, você mal põe o pé na rua, já param o carro para você atravessar, as praias são maravilhosas, só falam bem aí de João Pessoa, hein? Obrigada! E olha, Tamires, entrando no... Mas é verdade, a cidade tem melhorado muito, assim, em termos de turismo, organização, limpeza. É uma das cidades onde tem a melhor qualidade de vida no Brasil também. Isso é verdade, isso eu também já recebi esse feedback de quem vai para aí e fala sobre a qualidade de vida. Tem amigos que inclusive estão morando e trabalhando aí, legal, parabéns, viu? Agora, no seu ramo de negócio, como designer de moda, a gente pensa assim, nossa, quando fala em moda, parece que abre um leque gigantesco e você conseguiu aí uma varetinha desse leque para ajudar a abrir ainda mais, mostrando sobre uma moda sustentável a partir de tecidos que tragam também essa sustentabilidade. E eu gostaria que você falasse para nós, usando algas marinhas, meu Deus, como que surgiu essa ideia? Bom, basicamente assim, eu sou estilista têxtil há muitos anos, há 10 anos, e trabalhar na indústria me fez perceber o quanto ela é problemática, né? E daí veio a ideia de fazer o meu próprio tecido e foi minha pesquisa no meu mestrado. E dos últimos anos para cá eu tenho me dedicado para entender a economia azul, a economia das algas aqui no Brasil e como isso pode ser aplicado na indústria da moda, né? Como a gente pode ser uma alternativa para que essa mudança venha de fato. Nós entendemos, por exemplo, o algodão, como ele, porque a gente visualiza isso, né? A plantação de algodão, como ele é retirado, como ele é fiado, enfim, tem toda uma técnica para o algodão. Quando a gente pensa no papiro, são as fibras, né? Ou a ráfia, que também é usada para algumas coisas, a gente começa a imaginar. Agora, quando a gente pensa em alga marinha, a gente pensa naquele negócio molinho que fica lá no mar e fala assim, meu Deus, como isso pode virar um tecido? Aí os seus estudos, você falou que foi a sua dissertação de mestrado. Como que você extrai desta alga essa possibilidade de fazer um tecido? Que estudos foram feitos para você chegar a esse resultado? No último ano de 2021, eu tenho me dedicado muito a estudar as possibilidades sobre os polímeros e os biopolímeros. Inclusive, eu estive como aluna especial no curso de Engenharia Metalúrgica da Poli, da USP também. E toda essa pesquisa vieram os métodos, né? Então, o que a gente precisa hoje, no meu caso, com as algas, é fomentar a cadeia, como foi feita com o algodão lá nos anos 80, otimizar os processos de extração, seja a partir dos hidrocolóides ou não, e desenvolver uma metodologia para que venha a fibra. Parece um pouco estranho, porque a nossa relação com a alga é a nossa relação de banho de mar, né, que a gente vê tanto na praia ou flutuando na água, mas ela é muito rica, ela é extremamente rica, dependendo da espécie, é rica em nutrientes, é rica em hidrocolóides, que é basicamente o que eu uso. Extraindo este produto desta alga, é que sim você consegue produzir esta fibra para fazer esse tecido? Correto, exato. E as possibilidades desse tecido de uso, eles são para vestimenta ou para uso industrial? Como é a produção, a direção público-alvo desse tecido que você produz?
Hoje a gente está direcionando inicialmente para moda, porque é da onde eu venho, é o mercado que eu atuo há muitos anos, e eu acredito que seja mais fácil a entrada. Hoje o próprio consumidor de moda está pedindo por uma moda mais sustentável, né, para uma moda de impacto. Ele quer saber de onde vem a roupa dele, então o primeiro segmento que a gente vai atuar vai ser de fato na moda, é o que está no nosso roadmap para sair agora em 2023. Aproveitando o algodão como exemplo, nós temos as plantações de algodão. No caso da alga, também são plantios de algas que são feitos especialmente para essa extração para a indústria têxtil, para vocês produzirem os tecidos sustentáveis? Olha, hoje, o que tem acontecido, né? O Brasil tem quase 10 mil quilômetros de costa. Em vários pontos do Brasil, do Nordeste ao Sul, existem cultivos de fato que são a algicultura, que é o cultivo de algas marinhas. Aprendendo. E também tem as algas que o mar nos oferece, que ficam na areia, né? Então, hoje, como a gente está aperfeiçoando a nossa prova de conceito para ir para o mercado, a gente está experimentando de ambos os lugares, tanto de cultivo fechado com as empresas que são parceiras, os cultivadores e caiçaras e etc., quanto também essas algas que vêm da areia mesmo, do mar. Então, são duas formas de experimentar. Por quê? Se ela vem do mar, a gente está trabalhando com resíduo, é melhor ainda, sabe? Entendi. Imagina que a gente pode coletar isso e ressignificar esse resíduo. Inclusive, nós temos algumas fotos que você nos cedeu para que nós mostrássemos e ilustrássemos a nossa conversa, para que as pessoas pudessem entender. Essa é a alga que você está colocando para nós, que você está mostrando que foi feito o trabalho e a extração? Isso, essa é uma rodófita, que é uma alga vermelha, tipo gracilária, que eu comecei com ela e agora eu estou indo para outras espécies. No caso, por exemplo, por ela ser vermelha, ela dá também, como muitas fibras naturais, a coloração ao tecido ou não? O fato dela ser vermelha não dá cor, mas a gente consegue extrair pigmentos das algas também. Esse é um projeto que a gente também está dando um andamento agora no início de 2023, que é para a gente fazer a extração desse pigmento das algas, para também ter essa nossa aplicação têxtil. Perfeito, nós temos mais fotos, nós vamos mostrando para você e você vai comentando em cima da foto, porque você, mais do que ninguém, por ser fundadora da Ficolabs, que é todo esse trabalho, você vai poder nos explicar. Nesse processo, o que é? Bom, esse daí a gente está fazendo uma comparação de gels, né? O gel, você pode ver que um está mais claro, o outro está mais amarelado, em relação com a purificação. Até que ponto a gente precisa de um gel purificado ou não, sabe? Para a aplicação que a gente deseja. E comparando os géis, a gente tem noção também da reologia. O que é isso? É a viscosidade do que a gente precisa. Essa viscosidade ela é importante? Que seja mais ou que seja menos? A gente pode comparar. Depende, por exemplo, quando a gente fala nos materiais, se a gente comparar com a celulose, que é o mais tangível para a gente, né, que vem das árvores, é interessante que seja, né, mais viscoso e tal. Porém, não pode ser muito viscoso, senão ela não enrijece. Entendeu? Então, são testes que precisam ser feitos para a gente adaptar para a nossa necessidade. Essa imagem que nós colocamos agora... isso aí elas estão descansando, digamos assim, né? E essas são algumas algas separadas, se é de um laboratório parceiro, que eles estavam trabalhando com essa espécie. Entendi. Nós temos, mas daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar até mais fotos, mas eu gostaria que você... Isso tudo que nós estamos falando aqui agora são ainda testes ou a indústria já está produzindo este tecido e já está vendendo, já está comercializando?
Não, ainda estamos finalizando os testes para a gente ir para o mercado no ano que vem. É engraçado que quando a gente fala de tecido, esse aqui é um dos hidrocolóides em formato de pó, né, que a gente transforma em gel e fazemos o resto dos processos. Quando a gente pensa na matéria-prima e a gente pensa na roupa, a gente acha que é tudo muito fácil, mas existem muitas etapas, principalmente até mesmo o algodão, a celulose, passam por diversas etapas até que saia o fio, e desse fio passa por uma tecelagem para poder fazer a roupa, para poder, sabe, manufaturar e chegar na peça de roupa, por exemplo. Entendeu? Aqui são as fibras. Essas fibras nós tivemos excelentes resultados, muito semelhantes às fibras de algodão, por isso deu muito potencial para essa pesquisa. Resultados de tração, de absorção, a gente melhorou as necessidades do consumidor, entender como essa fibra se comporta na lavagem de roupa, na tinturaria, se for passar, se for estampar. Então, essas fibras foram de testes. Entendi. E ela é uma fibra resistente, então? Sim, sim. Perfeito. Olha, claro que eu quero saber mais e a gente tem muitas perguntas para fazer, mas nesse caso, quando eu falei da coloração, esse tecido é produzido a partir dessas algas, na sua pesquisa, o tingimento, esse tecido vai aceitar bem as estampas, por exemplo, as cores, porque a moda pede isso. Se é um tecido para uma moda sustentável, vai pedir um pouco de variação também. Como que é? Ele aceita bem essa tintura? Isso é até o core, assim, da Ficolabs, né? A gente quer ser o máximo possível sustentável e regenerável. Então, a absorção de pigmentos, sim, é possível, e principalmente de pigmentos naturais, onde a gente vai produzir menos resíduos, né? Hoje a etapa de tingimento, ela é uma das mais poluentes da indústria têxtil. Ela que contamina os rios, ela contamina o solo, ela contamina o ar, é exatamente essa etapa que é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, por exemplo. Então a ideia de vocês... Sim, são os pigmentos naturais também à base de algas, para colorir também as fibras de algas. E aí a gente ter o mínimo possível de resíduo dessa matéria-prima, para que seja de fato um projeto máximo possível circular. Foi o que você falou agora há pouco, quando eu falei daquela alga mais vermelhinha. Vocês já estão no processo de extração dessa cor para serem colocada no tecido também. Sim, perdão, eu não entendi, desculpa. No momento em que você mostrou a alga que estava na mão, eu falei da cor da alga, né? Se ela iria naturalmente imprimir a cor ao tecido ou seria colocado depois. E você falou que vocês já estão nesse processo de extração desse pigmento da alga para ser usado no tecido. Sim, essa é uma etapa que a gente vai seguir agora em 2023, em janeiro, com também um laboratório parceiro, pesquisadores de algas que se dedicam a isso, e para a gente poder implementar isso. É engraçado porque são projetos longos, assim, então quando a gente foca na fibra, a gente quer ter todos os resultados da fibra, para a gente vir nessa etapa, vamos só pintar ela, só colorir, como é que a gente vai ganhar eficiência hídrica nessa parte de... Entendi. Pensando no seu trabalho, não sei se você já fez essa divulgação do seu projeto, desse tecido. O mercado, você falou que já tem interesse em tecidos mais sustentáveis. Você acha que esse mercado vai receber bem esse tecido, por ser de algas, até mesmo uma curiosidade em cima dele? E o custo disso? Você acha que na produção industrial ele ficará muito acima do que hoje o mercado oferece em relação a outros tecidos de fibras naturais? Aqui, bom, o primeiro ponto, eu acredito não. Nós temos certeza, a gente fez uma pesquisa de mercado, tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. A indústria têxtil aqui no Brasil, ela
corresponde a 5% do nosso PIB, e a gente tem essa vontade, o consumidor pede, as marcas estão pedindo, é um sistema em cadeia, né? Então o cliente pede, a marca pede, aí a marca pede para o fornecedor de tecido, o fornecedor de tecido vai atrás do fio e por aí vai. Então existe essa aceitação no mercado, existe um movimento na moda global que é para a sustentabilidade na moda, para a gente mitigar os impactos causados pela indústria. E a segunda pergunta sobre o que você questionou sobre o custo vai ficar muito próximo das fibras tradicionais, tanto as artificiais quanto as sintéticas. Então você só trouxe boas notícias para nós hoje. Olha, parabéns pela sua pesquisa, parabéns pelos resultados alcançados. Desejo que você, no que vem pela frente, ainda nessa sequência, nessa cadeia, né, dentro da pesquisa, que você consiga atingir outros objetivos, porque o resultado final, o consumidor vai ter só ganhos em relação com isso e a natureza agradece. Então, parabéns pelo seu trabalho e também pela Phytolabs, viu? Parabéns. Eu falei o nome errado. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Isso. Fico vem do grego de algas e labs de laboratórios. Então, nós somos assim, uma startup de biotecnologia para a gente desenvolver produtos à base de algas. Perfeito. Tem assim na sua pesquisa algo que você deixou de contar pra gente em relação aos pigmentos, em relação ao tecido? Mas você fala assim, olha, tá em andamento ainda, tem mais alguma coisa na manga aí pra gente? Ano que vem eu conto. Então, olha, que 2023 a gente possa receber você, se não virtualmente, pelo menos pessoalmente aqui com a gente poder tocar nesse tecido, sim, poder mostrar, né? Você é muito bem-vinda aqui no programa Mulher.com. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boas festas. Tchau, um abraço. Boas festas. É isso que a gente quer. Boas festas.